Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje iremos falar sobre uma animação muito divertida de um dos personagens mais queridos de todo o universo DC, Batman Silêncio. E além de falar sobre a animação, também irei discorrer bastante sobre a HQ dessa mesma história. Tá gostando? Então vamos girar com as ideias. Batman Silêncio, ou Hush no original, é inspirado na HQ do Batman volume 1 das edições 608 até 619. O roteiro é de Jeff Loeb, desenho de Jim Lee e arte final de Scott Williams, e foram publicados nos anos de 2002 e 2003. A animação é muito boa, mas acredito que as pessoas que não leram as histórias em quadrinhos irão apontar menos pontos negativos do que os que conhecem a história original. Digo isso por um motivo bem simples. Eu sou um dos que li a HQ e tive muito mais emoção lendo as revistas do que vendo o filme. Mas até aí eu não falei nenhuma novidade, pois geralmente quando uma história de animação de super-heróis é inspirada em qualquer história em quadrinhos, na grande maioria das vezes a obra precisa ser resumida, pois contar uma saga lançada em várias edições em menos de 2 horas é muito complicado. Mas no caso de Batman Silêncio, eles até conseguiram fazer um resumo muito bem trabalhado. A trama central é o aparecimento de um novo inimigo misterioso chamado Silêncio e a preocupação do Batman em capturá-lo. No meio de toda a tensão gerada pela busca do bandido, aparecem vários personagens comuns da galeria de vilões da história do Batman que o distraem, e também alguns aliados que o ajudam nessa caçada. O lado detetive do Batman é muito bem explorado, e isso deixa a narração muito mais atraente. Ao invés de apenas cenas de ação e atos heróicos que são comuns em histórias de super-heróis, o clima de perseguição deixa o espectador muito mais entretido. Outro ponto bem explorado na história é o relacionamento de Batman e Mulher Gato, que mostra um clima de romance bem interessante. Diferenças entre os quadrinhos e a animação. A linha cronológica de ambas as obras possui uma diferença considerável. Nos quadrinhos, toda a trajetória do Batman e também dos outros personagens tinha um contexto histórico que permitia que as tramas fossem exploradas de forma muito mais rica, pois o universo dos quadrinhos é muito amplo, o que não acontece no universo atual das animações da Warner DC, pois o início dessa linha temporal estreou em 2014, e desde então, todo o curso dos personagens tiveram um destino diferente. E na minha humilde opinião, esse mundo é muito menos interessante do que nos quadrinhos na época em que a história original foi lançada. Por esse motivo, o roteiro da animação precisou ser adequado a esse novo universo. Felizmente eles conseguiram fazer isso muito bem, e nesse ponto eu particularmente não tenho nenhuma reclamação. Mas existem algumas diferenças importantes a serem apontadas. O vilão Crocodilo, que aparece logo no início da HQ, é substituído pelo Bane na animação. Imagino que o motivo possa ter sido a fama que o Bane criou após o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que foi dirigido por Christopher Nolan e lançado em 2012. O relacionamento entre Batman e Superman é muito mais amigável na HQ, pois na ocasião eles já eram amigos de longas datas, coisa que não acontece na animação, chegando a ser até um pouco fria a relação entre eles, tanto que na última cena em que eles aparecem juntos, o Superman de forma implícita expulsa o Batman e a Mulher Gato de Metrópolis. Acho que o seu assunto aqui acabou. A Caçadora, que tem uma participação pequena na HQ, é substituída pela Batgirl na animação. Como nos quadrinhos a história se passa depois dos eventos de A Piada Mortal, Bárbara Gordon já estava paraplégica e já atendia pelo nome de Oráculo. Na segunda aparição da Caçadora nos quadrinhos, ela também foi substituída, mas dessa vez pelo Asa Noturna, que foi afetado pelo gás do medo criado pelo vilão Espantalho.
Lex Luthor nos quadrinhos era presidente dos Estados Unidos na época, e como estava afastado da LexCorp, Talia al Ghul estava assumindo a liderança da empresa. Na animação, Luthor ainda é o empresário que conhecemos, e por esse motivo, Talia não aparece. E consequentemente, Ra's al Ghul, que também aparece na HQ, nem sequer é citado na animação. A participação do terceiro Robin, Tim Drake, na HQ é essencial, e como ele não existe no universo das animações, acabou sendo substituído por Damian Wayne, que mal aparece na trama. Essas e outras diferenças que não citei aqui não afetam a animação, pois como já mencionei, o roteiro soube adaptar muito bem a história original ao universo das animações. Pontos negativos. Um dos pontos fortes da HQ é a arte, e por motivos óbvios, não tem como nos deslumbrarmos com isso na animação. Claro que isso não pode ser considerado um ponto negativo, mas como um apreciador de histórias em quadrinhos, eu não tive como não ficar decepcionado com isso, por mais compreensivo que eu possa ser. Alguns momentos, como o beijo do Batman e a Mulher Gato, da primeira aparição do Coringa na história, os belos traços da Era Venenosa, o gancho que o Batman dá no Superman, a obscuridade da cidade de Gotham, o Batman estrangulando o Coringa e várias outras partes da HQ fazem a animação ser bem menos interessante. Outro ponto negativo na animação é a ausência dos flashbacks do Bruce e Tommy quando eram crianças. Esses flashbacks na história servem justamente para retratar o motivo pelo qual Bruce tem tanta afeição pelo médico. A ausência deles na animação torna a amizade deles pouco persuasiva e não convence ninguém. Pontos positivos. Os pontos positivos da animação são os que eu considero que ficaram melhores ou equivalentes aos quadrinhos. O relacionamento de Bruce e Selina é muito melhor na animação. Nos quadrinhos eles parecem mais um casal de adolescentes indecisos, e tudo é tão conturbado que chega a cansar. Na animação essa parte entediante não existe, e toda a relação é trabalhada de forma diferente, no qual nos faz realmente torcer pelo casal. A participação do Asa Noturna na trama é maior na animação, e isso me agradou muito, pois o Dick Grayson sempre foi um dos personagens que mais gosto no universo do Batman, além de fazer com que o desenho fique mais variado, dividindo um pouco o protagonismo. A cena em que o Batman espanca o Coringa também é outro ponto positivo, não que seja melhor do que nos quadrinhos, mas podemos ver a raiva do Batman na cena. Mesmo que não tenha tanta expressão quanto na HQ, a surra que o Coringa toma não deixa nada a desejar. Bom, meus amigos, essa foi a minha análise pessoal dessa animação que tanto aguardei. Batman Silêncio é uma animação divertida que possui um roteiro recheado de personagens e diferentes situações que torna o espectador focado até o fim. Mas eu quero saber de vocês, o que acharam da animação? Leram os quadrinhos? Concordam com a análise? Deixe um comentário, eu quero muito saber o que vocês pensam. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscrevam para ficar por dentro de tudo no canal e, se puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e não esqueçam do like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.